Bom dia, gente! Começamos essa terça-feira abençoada com esse ventinho assim, refrescando a gente, porque entramos no verão e, gente, tá calor demais, tá muito quente. E vocês não têm noção, né, do tipo de calor que é. É aquele calor realmente que faz baixar a pressão, que faz você se sentir mal. Então é complicado realmente andar de dia. Então a gente já acorda cedo para fazer as coisas, para no horário realmente que o sol tá batendo forte, a gente ficar em casa ou pelo menos ficar em locais que tem um ar condicionado. Eu acabei de aguar as minhas plantinhas e eu vou mostrar para vocês aqui, né, como é que elas estão. Essa daqui, ó, ela secou todinha. Aí eu cortei os raminhos dela, né? Tá, estão nascendo de novo, né? Essa daqui é a menta, né? A menta tem que ficar toda hora podando ela, que ela cresce muito. E qual que era a outra que tinha? Ah, a roseira, gente. Vocês lembram da minha roseira? Ela ficou toda branquinha, aí eu fui perguntar para os meus amigos idosos, que eu tenho muito amigo idoso, e eles falaram que aquilo é uma doença da planta e que eu tinha que colocar uma espécie de antimufa. Só que aí eu acabei não encontrando essa antimufa. Aliás, eu não fui nem atrás, gente. Mas aí o que eu fiz? Eu cortei todinha. Todinha. Tava só o toquinho, ó. E ela tá nascendo de novo. Olha que maravilha. Está assim, ó. Ontem eu tava mostrando pro pessoal no Instagram a minha a vista daqui de casa, né? Onde ali tem as colinas. Todos os anos, nesse período, fica sempre amarelinho por conta dos girassóis. Esse ano não. Esse ano eu tô achando que eles não plantaram girassóis ali, ou então por conta do calor ter chegado um pouquinho tarde, né? Vai demorar para sair. E eu vi que muitas colinas eles plantaram trigo, que aqui geralmente eles fazem um ano trigo, um ano girassol. O ano passado eles conseguiram fazer trigo e girassol, porque o calor veio antes e durou bastante. Então, não sei se hoje vai ser assim também. Acabei de deixar a Alessia na escola, agora eu tô voltando pra casa. E como sempre, eu corto o caminho aqui pelo parque. Olha como tá gostoso. Tá bem ventilado hoje, mas a meteorologia falou que hoje ia chegar assim a uns 38 graus, pelo menos aqui na parte de Ancona, né? E cidades ao norte tá muito mais quente que aqui, viu? Tá demais, gente. Então, gente, sentei aqui um pouquinho no parque e vou fazer o vídeo por aqui mesmo. Essa semana eu recebi mensagens de pessoas que estão vindo a turismo aqui na Itália, um pouquinho aí preocupados com relação ao terremoto que aconteceu na cidade de Roma. Aí, para vocês terem ideia, né, eu acho que eu nem cheguei a ver essa notícia em telejornal, eu vi realmente foi em grupos, né, relacionados a brasileiros na Itália, né, principalmente o alvoroço com relação a esse tipo de terremoto. Mas assim, nem o telejornal deu tanta importância, né, o Jornal Nacional não deu nem tanta importância com relação a esse terremoto, porque foi um terremoto, que susto, passarinho. Ai, gente, tem um passarinho, eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente, olha ele pulando ali, ele pulou aqui na minha frente, vocês imaginam, eu tô gravando, um passarinho desse pulando na minha frente do nada. Quase infartei agora. Mas enfim, né? Nem o Jornal Nacional deu tanta importância porque foi um terremoto, se eu não me engano, de intensidade 3,7 e 3,7 é tem alguém passeando. Não é tão forte, né? É fraco. Então, só que assim, quem mora em prédio alto, né, sendo epicentro na própria cidade ali, então acaba sentindo sim. Eu vi muitas pessoas que relataram não terem sentido, né? Justamente quem mora no primeiro andar ou no andar térreo, realmente é difícil de sentir. Vocês sabem que aqui na região Marche é um tremor um atrás do outro, tanto que assim, eu tenho aquele aplicativo de terremoto, porque depois dos anos que eu já peguei tanto terremoto aqui que eu fiquei meio traumatizada, então qualquer tremor eu já pulo na cama. E a gente teve um ano que a gente teve direto, né? Toda semana mexia, o apartamento balançava, foi realmente aquele período que eu queria sumir daqui, né? Depois de um tempo a gente acostuma, mentira, não acostuma não. E eu tenho esse aplicativo e esse aplicativo ele fica avisando os tremores de terremotos no mundo, né? Obviamente eu imposto a Itália,
Só que eu lembro que automaticamente a impostação dele é de 3.5. Então toda hora, 3.5 não, 3.0. Então toda hora apitava o negócio. Eu falei, gente, mas o que é isso, né? Então assim, são terremotos constantes. 3.5, 3.7 acontece toda hora aqui na Itália, principalmente aqui na região do centro da Itália, então direto. Tanto que o aplicativo meu tem postado para acho que 4.1, 4.3, porque aí você já sente mais. Então assim, gente, é um terremoto tranquilo, seguro. Obviamente quem passa, né, quem sente o tremor realmente assusta, mas vocês podem vir tranquilamente para a Itália que não, não é problema não, tá? Está falando uma pessoa aqui que já passou vários. O segundo assunto que eu queria falar com vocês é relacionado um pouquinho aí a segurança, né? Tem muita gente que vem aqui para a Itália, principalmente eu tô falando do turismo brasileiro, tá? A gente está acostumado realmente, infelizmente, né? Com violência, com assalto, né? Na cidade de São Paulo. Falo da cidade de São Paulo, mas no caso é o Brasil todo. Então, quando a pessoa chega aqui na Itália, ela, ou na Itália ou na Europa em geral, ela acha que essas coisas aqui não acontecem. Então elas ficam meio aqui desligadas, né, com relação aos seus pertences. Mas eu já fiz um vídeo já falando a vocês que furtos acontecem na Itália. Por isso, gente, assim, fiquem espertos em relação com bolsas, principalmente nas grandes capitais, né? Não existe essa coisa, não, só em Nápoles essas coisas acontecem. Não, acontece em Milão, acontece em Roma, acontece em Veneza, acontece em Florença, acontece em Roma, enfim, nas grandes capitais essas coisas acontecem sim, porque as pessoas, né, ah, os mau caráteres, né, eles agem realmente nessas cidades, porque sabem que tem realmente um turismo muito grande. Geralmente os pontos turísticos são sempre atumultuados de pessoas, né, principalmente nas grandes estações de trem. Pessoas vão comprar passagens de trem, estão ali na filinha, então a pessoa não está sentindo, mas o cara tá lá com a mãozinha na bolsa. Não, eu não falo só o homem, né, a mulher também. E eu vi também publicações, né, em grupos do Facebook também de pessoas reclamando que teve a mala furtada dentro do trem. E até mesmo, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, teve uma blogueira também, uma grande blogueira aí que veio passear aqui na Itália, e ela teve a mala dela furtada dentro do trem. Isso por quê, gente? Porque as pessoas, quando você entra dentro do trem, né? O trem, para quem não conhece, eu tô falando para quem não conhece, vai ter gente que vai falar, ai, tá, quem é que não conhece trem? Tem gente que não conhece, tá? Nunca entrou dentro de um trem, então eu estou explicando por conta disso. Parece um ônibus, né? Quando você entra, tem igualzinho um ônibus e tem aquela parte em cima para você colocar a tua mala. Às vezes, dependendo do tipo de trem, o espaço é muito pequeno, principalmente trem regional, que vai, né? O que eu chamo do pinga-pinga, que é aquele que vai parando em todas as estações. Então geralmente o espacinho dele assim é pequenininho para você colocar a mala, porque geralmente quem usa mais aqueles trens são pessoas que têm que trabalhar, vão de uma cidade para outra. Então para viajar não é muito recomendável não. Então assim, o espaço é pequeno. Então a pessoa não encontrando espaço, de repente coloca a mala num cantinho, né? Principalmente na entrada do trem, que de um vagão para o outro tem aquele espaço grande. Às vezes a pessoa estaciona a mala ali, vai procurar um lugar e esquece a mala, né? Aí na hora que vai descer do trem, cadê a mala? Né? Alguém já desceu com a sua mala. Então é comum acontecer essas coisas, por isso que eu falo, quando vocês forem pegar trem, alguns trens têm um espaço em cima para você colocar a tua mala, então coloque a tua mala em cima. Se de repente esse trem ele não tem aquele espaço para você colocar em cima, então pegue um lugar próximo onde você consiga ver a tua bagagem, né? Geralmente os trens Freccia Bianca, Freccia Rossa, eles têm um espaço no corredor para você colocar a tua malinha. Mesmo assim, você fica de olho na mala. Se eu não me engano, são os japoneses, eles têm o hábito de viajar. Eu já percebi isso em várias vezes que eu viajei de trem. Eles colocam as malas e ainda colocam os cadeados em volta, em volta assim, né? É um povo que já vem preparado, né? Então eles colocam as malinhas lá, colocam os cadeados para ficar de boa. Então sentem em locais que você consiga ir ver a tua bagagem, né? E não fique achando, gente, que essas coisas não aconteçam aqui, porque acontece sim. Oi! Fazendo vídeo, tem uma brasileira aqui. Tudo bom? Peraí, deixa eu falar com ela.
Tá na escola! Então, gente, ainda bem que vocês estão acostumados, porque os meus vídeos, eles são sempre interrompidos, porque uma hora eu converso com alguém, eu converso com outra, adoro. Essa daqui é uma brasileira que eu conheci aqui no bairro, e ela é muito bacana. A gente para, conversa, dou muita risada com ela, do Espírito Santo, legal. E bom, e relacionado sempre à viagem, né, voltando ao assunto, o meio de transporte que eu gosto de usar muito aqui na Itália, principalmente depois que eu tive a Alessia, é o ônibus, né? Tem uma rede de ônibus aqui na Itália chamada, não só na Itália, né? Na Europa toda, que é a Flixbus. Esse ônibus, ele é bastante econômico relacionado ao trem, tá? Vamos supor, se você vai fazer uma viagem de trem Ancona-Nápoles, você vai pagar X. E se você for fazer a mesma viagem Ancona-Nápoles com esse ônibus, você vai pagar quase que a metade. Então, assim, é muito econômico. Eles têm um aplicativo chamado Flixbus. É muito legal, até mesmo para viagem internacional, vale super a pena, porque você economiza muito. E por que eu gosto de usar mais o ônibus quando eu estou com a Alessia? Porque viajar com criança, a atenção toda, né, é voltada com a criança, pelo menos na minha parte. Então, assim, no trem eu fico olhando para ela, eu não consigo dormir no trem, porque se ela estiver do meu lado ali e eu acabar me adormentando, eu tenho que ficar segurando nela, né? Vocês sabem, né, gente? Mãe pensa um monte de coisa, né? Então, assim, não consigo dormir, né? Sabendo que eu posso dormir e ela ficar acordada, enfim. E já no ônibus, não, porque no ônibus, tipo, ela vai estar do meu lado, eu posso dormir, tipo, não vai ter uma parada, assim, que eu não vá sentir. Então, eu prefiro realmente viajar com o ônibus. Da última vez que eu fui no Brasil, que eu desci no aeroporto de Roma, porque antigamente tinha o avião que vinha até Ancona. Não, eles tiraram esse voo de Ancona, então eu tenho que ir até Roma e de Roma depois eu pegar ou o trem ou pegar o ônibus. E a volta eu resolvi fazer com esse ônibus e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, porque eu não precisei ficar preocupada com a mala, porque na ida eu fiquei, era a mala e era a Alessia, né? Ficar de olho nos dois. E na volta não. A mala entrava no porta-bagagens, né? No porta-malas lá para quem ia descer em Ancona. Ancona era a última cidade, então entrava no final de todas, né? Primeiro as malas de Ancona e depois das outras cidades. Então eu fui lá em cima com ar-condicionado, aquela cadeirinha que inclinava bastante, coisa que no trem não faz, né? No trem eu acho muito desconfortável fazer viagens longas no trem, a não ser que você pega aquela cabine realmente que você vá dormindo, né? Que tem tipo uns quartinhos. Que uma vez eu peguei, eu acho que eu fiz Pisa, Nápoles, né? Aí eu fiz de noite, então foi uma viagem bem longa e a gente foi dormir, foi bem legal. E então, isso daí fica bem inclinadinho, então você descansa. Então, depois de 12 horas do Brasil, chegar em Ancona, descansada naquele ônibus, foi muito bom. E outra, gente, tem Wi-Fi, né, dentro daquele ônibus. Então, assim, você usa a internet com uma beleza. Então, assim, eu dou essa dica para você também, se vocês estão, assim, bem apertados com relação ao dinheiro e querem conhecer outras cidades, né? Olhem aí também essa possibilidade de fazer viagens aí com o Flixbus, né? Que vale muito a pena. E é isso, gente. Sobre furtos em trem, é isso que eu gostaria de falar. E aproveitando o vídeo, né, vou também responder uma pergunta que muitas pessoas fazem e relatar aí o que aconteceu essa semana aqui na cidade de Ancona, né? Tem muita gente que me escreve perguntando, Tati, mas na tua cidade é difícil alugar apartamento, né? É difícil alugar um quarto? E eu sempre falo, gente, o problema não é a cidade. Em toda a Itália é complicado você alugar, tá? Com a imobiliária, geralmente eles funcionam do mesmo jeito, eles vão querer todas as garantias. Eu sempre falo que essa coisa de alugar vai depender muito do proprietário do imóvel. Tem proprietário que realmente vai te pedir um monte de coisa, como se fosse uma agência imobiliária. E tem aquele proprietário bonzinho que de repente tem 10, 15 imóveis, tipo, que ele não tá nem aí ligando pro dinheiro e te aluga facilmente. Então, assim, vai depender realmente da pessoa. Em todas as cidades eles têm realmente o mesmo modo para poder alugar os apartamentos. Mas enfim, o que aconteceu essa semana aqui em Ancona? A cidade onde eu moro ela é uma cidade universitária. Ela tem a Universidade de Engenharia e a Universidade de Medicina. Então, na parte ao redor da universidade tem muitos apartamentos para alugar para estudante, né, ou para trabalhador, né? Então, várias vezes você vê anúncios assim, divide apartamento, né? Procura-se inquilino para dividir apartamento, né? Próximo à universidade, né? Ou então aluguéis de quarto. E
a coisa curiosa, em um desses anúncios, eu não cheguei a ver o anúncio pessoalmente, eu vi a foto no jornal aqui da cidade, foi que no anúncio estava escrito, né, aluga-se apartamento ou quarto para estudante, aí entre parênteses, apenas italianos. E gerou um rebuliço, obviamente, né, porque tem muito estrangeiro também que vem estudar aqui, teve gente que se sentiu ofendida, enfim. Não sei quem tem razão, se é certo ou se é errado, né? Porque assim a gente só pode realmente ah, opinar quando, né, a gente passa, né? Quando a gente sente na pele isso. E o, o proprietário, né, de um desses apartamentos, ele alegou realmente que ele não quer alugar para estrangeiro porque ele já teve problema no passado. Porque o italiano ele consegue comprovar a renda dele, né? Já que ele mora na Itália, então um jeito ou de outro ele consegue comprovar a renda. De repente ele tem uns pais que geralmente faz uma espécie de fiador, né? Já o estrangeiro não, o estrangeiro tipo ou você tem que confiar nele, você tem algum fiador? Não, não tem, então é complicado. Então por conta disso foi o que ele falou, tá gente? Se de repente ele é racista ou não, isso eu não sei. E ele falou que no passado ele alugou o apartamento para estrangeiro e a pessoa deu aí aqueles 3 meses adiantado, né? Ele deu, confiou, a pessoa foi, entrou no apartamento, ficou morando e aí começou a não pagar o aluguel, ou seja, ele teve que usar aqueles adiantado para poder cobrir, né, o aluguel e depois a pessoa teve que sair do apartamento porque não pagava o aluguel. Então ele falou que depois dessa experiência, né, eu acredito que não tenha sido uma para ele logo de cara ter feito isso, resolveu não alugar mais. E vocês lembram que eu compartilhei com vocês aqui o que aconteceu com a proprietária do prédio onde eu moro, né? Ela é dona do prédio, são vários apartamentos e ela é muito boazinha, ela é muito humana. Ela aluga diretamente com ela e ela sempre me perguntava: você conhece alguém que está precisando de apartamento? Porque ela quer sempre alguém que tenha referências, né? E ela uma vez alugou para um casal de estrangeiro, né? Não vou falar a nacionalidade deles. E ela teve muito problema com eles, porque eles alugaram tudo bonitinho, né? Deram lá os adiantamentos que eles pedem. E na hora que ela foi ver, tinha tipo 10, 15 pessoas morando. Só sei que era um entra e sai ali naquele prédio. Cada hora eu falei, gente, mas quem são essas pessoas? Né? Todo dia tinha um rosto diferente. Só sei que depois eles não pagavam condomínio, começaram a atrasar com o aluguel. E aí foi aquele problema que ela pediu para eles saírem do apartamento e do nada, gente, tinha uma criança, tinha um recém-nascido morando no apartamento. E quando tem recém-nascido, quando tem criança morando no apartamento, é difícil eles fazerem o despejo da pessoa, né? O juiz autorizar aí que eles saiam do apartamento. Porque tem a proteção com relação à criança. Então, assim, eles foram muito espertos, estudaram tudo para morar de graça. Então, assim, ela teve muita dor de cabeça. Sei que ela levou 6 meses para conseguir que eles saíssem do apartamento. Então, eles ficaram 6 meses sem pagar aluguel e 6 meses aí sem pagar condomínio. Então, assim, ela teve um prejuízo muito alto. Depois disso, ela não quis mais saber de alugar o apartamento para estrangeiros dessa nacionalidade. Aí você vai falar, ah, mas ela tá errada? Não sei, gente, se ela tá errada ou se ela tá certa. Eu só sei que ela teve uma experiência muito ruim e ela preferiu realmente não passar mais por isso. Então, assim, é difícil, né, a gente opinar. Agora eu vou para casa, que eu tenho que passar agora no supermercado. Já são 8h15 da manhã, né? Fiquei batendo papo até demais. Os supermercados aqui abrem às 8 da manhã. Eu tenho que comprar alguma coisinha e hoje eu quero ver, se o calor estiver assim, eu quero ver se hoje a gente janta na sacadinha, faz um jantarzinho gostoso mais tarde. Nossa, gente, tô suando. E olha só, gente, que coisa mais gostosa. Eu falo, a gente ter um bom relacionamento com vizinhança, né? Conversar, principalmente pessoa idosa, né? Pessoa idosa, ela é muito carente. Ela gosta de bater papo, então assim, várias vezes aconteceu de eu estar no parque, né? Conheço muito idoso, o Domênico fala, nossa, mas seus amigos são todos idosos. Porque você vai conversando com todo mundo, né? E eu tenho esse casal de idosos, né, que moram aqui perto de mim. Toda vez que eles me veem, eles me dão alguma coisa da horta deles. Então, uma hora é fruta, outra hora é verdura, né? Outra hora é legumes. E agora, olha só o que eles me deram. Olha aí, gente, que coisa mais fofa, ó, tá vendo?
Ó, isso daqui são abobrinha. E isso daqui, ó, tem... Nossa, na abobrinha, tem mais abobrinha e tem alface. Tem alface, tem... Ai, gente, como que é o nome? Pepino? Vamos ver. Isso, pepino, gente, olha. Aí, ó, isso aqui é a piadina romagnolo, é um prato típico da região da Emília-Romanha, principalmente ali na zona de Rimini e Riccione, ó. E vamos jantar fora. E pra terminar a noite, a gente vem tomar um sorvetinho, né? Porque verão italiano é isso, né, gente? La torta di gelato. E é isso, gente. Ficamos por aqui, ó, com esse sorvete maravilhoso. Eu deixo um beijo a vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!